vídeo eu vou te mostrar o processo que você tem que passar com o seu escritório de arquitetura para que você possa chegar ali aos 70, 80, 100 mil reais mensais de faturamento todos os meses. Esse processo ele é universal para todos os tipos de empresa, independente do segmento, seja de arquitetura ou não, que é o processo de escala. Escala exatamente significa você pegar o seu faturamento, sua atração de clientes hoje e aumentar de forma exponencial, sendo que muitos arquitetos hoje não conhecem a profundidade da escala e não sabem como é que faz esse processo de escalar o seu escritório de arquitetura para esse nível de faturamento ou mais. Por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo os dois principais momentos da escala que, quando eles se juntam, eles fazem com que você chegue nesse nível, com que você consiga chegar a esse nível de faturamento, que não é um faturamento pouco e ele necessita de algumas coisas principais. Dentro do processo de escala existem dois tipos, que é a escala de atração, que ela significa, como o próprio nome diz, escala de atração, significa você atrair mais clientes, significa você aumentar, potencializar o fluxo de clientes que chegam hoje no seu escritório de arquitetura. É meio óbvio, quanto mais pessoas chegarem no seu escritório, quanto mais pessoas entrarem dentro do seu escritório de arquitetura, mais vendas você vai realizar, maior é a possibilidade de você fechar contratos, de você fechar clientes. E a escala comercial. A escala comercial, como o próprio nome diz, ela está dentro do processo de quê? De vendas, dentro do processo comercial. Ela se baseia principalmente em quê? Em você fechar mais clientes utilizando o mesmo volume de atração ou o mesmo volume de clientes que você já tem hoje. Ou seja, se você hoje tem um volume de clientes, por exemplo, de negociações mensais de 10 pessoas e a cada 10 negociações você fecha 3, a escala comercial ela significa deixar com que esse fluxo de 10 pessoas ele continue, mas em vez de você fechar 3, você fechar 5 ou 6 pessoas. Você sair de uma taxa de vendas de 30% para uma taxa de vendas de 60%, 70%. Essa é a principal maneira da escala comercial. Quando as duas escalas elas se juntam, você consegue chegar nesse nível de faturamento hoje. Por quê? Porque você tem uma atração previsível de clientes e constante em alto número, e você consegue ter uma escala comercial capaz de fechar esses clientes e oferecer para esses clientes diferentes tipos de soluções, produtos que façam com que eles comprem em diferentes níveis do seu escritório, em diferentes momentos do seu escritório de arquitetura. Veja que em nenhum momento a gente está falando de tipo coisas como branding, gestão interna, cultura da equipe. Essas coisas, elas são essenciais, são, principalmente à medida do tempo que você vai escalando para esse nível de faturamento, você vai necessitar dessas coisas de branding, gestão interna, cultura de equipe, entre outras coisas, sendo que o primordial, o básico, a essência, o que você tirar para de funcionar é a atração de clientes e comercial, bons funis de aquisição de clientes e um bom processo de vendas pronto para fechar. Dentro da escala de atração existem 3 processos diferentes de você fazer essa escala de atração. Que a primeira é você reinvestir ou melhorar os funis que já estão funcionando. Ou seja, você melhorar aqueles funis de aquisição de clientes, você melhorar aquelas formas de adquirir clientes que já estão gerando resultado. Então, por exemplo, se você hoje tem um funil de pesquisa que está te gerando ali cerca de 30, 40 leads por mês, 40 pessoas, 40 pedidos de orçamento para você negociar todos os meses, o primeiro passo seria você reinvestir e melhorar esse funil para quê? Para que a atração dele fique maior. Por quê? Porque você já tem um funil validado. Você já tem um funil que principalmente está aqui, está trazendo leads, está trazendo pedidos de orçamento, está trazendo vendas. Ou seja, você está no momento agora de reinvestir e melhorar nesse funil porque ele já está trazendo resultado, ele já está melhor. Tem um outro processo que principalmente é criar novos funis de aquisição, você criar novas formas de os clientes chegarem até você, principalmente o que? Aqui tem um segredo, que é o quê? Não é criar novas formas do cliente chegar até você, o cliente final. Como assim, Rafa?
Quando você começa a escalar, você tem que começar a pensar que dentro do tipo de cliente que você quer atrair, existem diferentes níveis de cliente. Ou seja, por exemplo, eu quero atrair arquitetos, sendo que existem arquitetos que faturam 20 mil reais e arquitetos que faturam 2 mil reais ou arquitetos que não faturam nada. São todos o meu tipo de cliente? Sim, arquitetos, mas são arquitetos em diferentes níveis. Então, quando a gente fala de criar novos funis de aquisição, a gente fala sobre criar funis de aquisição que se correspondam a cada nível de cliente e em cada nível de solução. Então, por exemplo, quando você começa a escalar, você tem que começar a pensar em criar funis de aquisição para o cliente final, que é o cliente que você quer atrair, é aquele seu cliente ideal, o seu cliente dos sonhos. Criar um funil de aquisição para pessoas que estão mais abaixo do nível, que aí entra outros tipos, como por exemplo, funil de abertura, ou funil de isca, funil de produto. Você desenvolver produtos, ofertas e soluções para clientes que estão em níveis diferentes. Por quê? Porque aí você consegue pegar uma demanda muito maior de gente através de diferentes funis de aquisição para pessoas que estão em diferentes níveis, em diferentes momentos. Quando a gente fala em escala de atração para criar novos funis, a gente fala principalmente de criar novos funis que se baseiam em pegar diferentes níveis de pessoas. Esses são os principais pontos. E a terceira forma de você fazer uma escala de atração é criar estratégias offline. Ou seja, quando a gente fala sobre escala de atração, a gente também está falando de estratégias offline. Por quê? Porque no marketing a gente tem várias estratégias offline que elas são úteis principalmente para que você possa trazer um maior volume de clientes dentro do seu escritório. Então, por exemplo, programas de indicação, programas de parcerias, eventos ao vivo, são formas que você tem de fazer uma escala de atração. Principalmente, o principal deles são eventos ao vivo. Se você é um arquiteto hoje que já tem audiência e tem uma capacidade, por exemplo, de trazer pessoas para eventos ao vivo, como por exemplo arquitetos que vendem mentorias ou cursos, a taxa de conversão de eventos ao vivo é muito maior do que taxa de conversão de eventos gravados, do que taxa de conversão de, por exemplo, lançamentos, entre outros. Então, na escala de atração, existem três formas principais de você aumentar o seu fluxo de clientes. É reinvestindo e melhorando os funis que já trouxeram resultado. Por quê? Porque você já tem ali os funis validados, criar novos funis de aquisição, sendo que aqui tem um segredo, que é o seguinte: esses novos funis de aquisição, se você quiser botar mais dinheiro, botar mais clientes dentro do seu bolso, você vai criar funis de aquisição de clientes que se correspondam a clientes de diferentes níveis, apesar de todos serem um tipo de cliente que você quer atrair. E na escala comercial, a escala comercial ela é mais simples de se realizar do que a escala de atração. Por quê? Porque a escala comercial ela se baseia em você melhorar o processo de vendas. E um bom processo de vendas ele se baseia em quatro etapas principais, que é a qualificação, a negociação, a objeção e o follow-up. Dentro de uma escala comercial, você vai ter que melhorar, por exemplo, alguns tipos de momentos específicos dentro do processo de vendas para que você possa ter uma escala comercial. Por exemplo, você melhorar o processo de follow-up, você melhorar aqui o processo de follow-up, você melhorar, por exemplo, ofertas, quando você cria diferentes ofertas para diferentes níveis de clientes, ou melhora suas ofertas para que você realize mais fechamentos, a escala comercial ela tende a ser muito mais forte. Então, por exemplo, a escala comercial é uma escala muito mais simples. Por quê? Porque ela se baseia em você melhorar o processo de vendas. E um bom processo de vendas tem quatro etapas bem simples, que todas elas são extremamente diferentes uma da outra. Ou seja, você consegue perceber de maneira fácil onde você está perdendo clientes. Se é na fase de qualificação, se é na fase de negociação, se é na fase de objeção, se é na fase de follow-up. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando todas essas etapas de processo de vendas. Vou deixar o link no card e no link da descrição, mas a escala comercial ela é muito mais simples que a escala de atração. Por isso que muitos escritórios hoje, que já têm um fluxo constante de clientes, vindo principalmente através de funis de aquisição, de estratégias de atração de clientes, foca primeiro na escala comercial do que na escala de atração, porque ela é muito mais simples de se realizar. Mas se você quiser chegar nesse nível de faturamento, que é 70, 80, 100, 200, 300 mil reais por mês ou mais todos os meses, você tem que juntar as duas escalas, você tem que juntar esses dois momentos.
tanto criar um comercial capaz de fechar mais pessoas com a mesma quantidade, quanto criar processos de atração de clientes que tragam mais volume de gente para que você possa botar ali mais dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque quanto mais gente entrar dentro do seu escritório, mais pessoas você vai fechar, mais clientes você vai botar dentro do seu bolso. Esse é o primordial da escala, atração de clientes e vendas. E esse é o primordial para todos os escritórios de arquitetura hoje que, por exemplo, estão dependentes de indicação. Se você quer sair da dependência de indicação, são bons funis de aquisição e um comercial pronto para fechar que vai te tirar dessa situação que você está hoje. Por exemplo, a gente explica todo esse processo de criação de funis, os principais funis que a gente utiliza para trazer clientes para escritório de arquitetura dentro do mapa do Arquiteto de Fortunas, que é nosso livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder adquiri-lo. Mas todo esse processo de atração de clientes e vendas, ele é o primordial que todos os escritórios de arquitetura precisam. Você hoje, se você depende de indicação, anote isso. Se você não tem um fluxo constante de clientes ou depende de indicação, não é para você estar pensando em coisas como branding, gestão interna, cultura da equipe, processos, não. Essas coisas, elas vão se tornando naturais, elas vão surgindo a necessidade com o tempo. Mas hoje o seu objetivo, o seu principal objetivo hoje, o que você tem que fazer para sair da situação que você está, é criar bons funis de aquisição e um comercial pronto para fechar os clientes. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha ele e